Olá, seja bem-vindo de volta ao curso de Instrumentação Eletrônica. Nós estamos no capítulo 1, Fundamentos de Sistemas de Medição, e esta é a quinta aula. Vamos continuar vendo o tópico Estruturas de Sistemas de Medição. Nesta aula, vamos focar em medição com mais de um sensor. No nosso cronograma, esta aula corresponde à continuação do quarto tópico deste capítulo. Como esse tópico é um pouco extenso, dividimos ele em duas partes. Esta aula, que corresponde à segunda parte do tópico, vamos falar sobre medição com compensação ou correção de interferências e uma generalização de sistemas de medição, que é a medição usando múltiplos sensores. Lembrando que a primeira parte deste tópico foi abordada na aula anterior, a de número 4, em que vimos medição analógica simples e medição digital simples. Na próxima aula, que vai corresponder ao último tópico deste capítulo, iremos falar um pouco sobre o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Primeiro, vamos considerar o sistema de medição com compensação de interferências. Aqui nesta figura temos o diagrama em bloco do sistema de medição. No entanto, o sensor utilizado é sensível a uma grandeza a mais, além do mesurando. Neste caso, a grandeza aqui é V, e é uma grandeza de interferência. E o sinal de saída do sensor YS vai ser uma função Fs de x e V. Claramente, não podemos reconstruir o valor de x, ou seja, estimar x, sem conhecer V. Para solucionar esse problema, usaremos um segundo sensor sensível a V, que fornece uma saída, um sinal Ws, que é uma função Gs de V. Observe que o sensor secundário também pode ser sensível a x, ou seja, Ws ser uma função Gs de x e V. No entanto, neste caso, a função de transferência do sensor secundário, Gs, não pode ser exatamente a mesma do sensor primário, Fs, senão não poderemos isolar a grandeza x no sistema de equações. O bloco de condicionamento vai ter a função de eliminar a interferência V e gerar em sua saída um sinal yx que é independente de V. Quando isso é feito na parte analógica, falamos que é feita uma compensação. Essa compensação é feita de forma contínua, isso é, sem passos discretos de amplitude ou tempo. Na compensação analógica, podemos ter dificuldades de encontrar componentes eletrônicos para realizar a compensação, fazendo a função exata necessária. No entanto, essa compensação ela pode ser feita de forma aproximada, por exemplo, para um pequeno intervalo do mesurando, ao invés de para todo o domínio. Vamos ver agora dois tipos de interferência de grandezas que ocorrem com frequência. A primeira é a interferência aditiva, em que uma função de transferência Fs de x e v pode ser decomposta na soma de duas funções, uma que depende só de x, Fs1 de x, e outra que depende somente de v, Fs2 de v. A interferência aditiva ela tem o efeito de deslocar o nível da função de transferência de x para ys, como representado aqui neste gráfico. Para cada valor de v, eu vou ter uma curva similar de ys por x, mas deslocada de um nível diferente. Assim, a partir de um determinado valor ys, eu não vou poder encontrar o x correspondente sem antes conhecer o valor de v. Aqui nesta equação, claramente, para eliminar a interferência no sinal yx, que é a saída do bloco de condicionamento, nós teremos que cancelar o termo Fs2 de v. Escrevendo a equação para yx, a gente vai ter que yx é igual a Fc, Ys, Ws, que são as entradas do bloco de condicionamento, que vai ter que ser igual a Fs1 de x.
eliminando dessa forma a interferência. A pergunta que surge então é: como é que poderemos sair desta equação fs1 de x mais fs2 de v para esta equação fs1 de x? A resposta é bem simples. Basta subtrair o termo fs2 de v do sinal ys, ficando com yx igual a ys menos fs2 de v. Agora temos um outro problema. É que na entrada do bloco de condicionamento nós não temos o sinal v, mas temos somente o sinal ws. No entanto, a gente sabe que existe uma relação entre v e ws. ws é igual a gs de v. Então podemos encontrar v como sendo a inversa de gs de ws. Com isso, a equação final de compensação pode ser escrita como yx é igual a ys menos fs2 de gs a menos 1 de ws. Outro tipo de interferência que ocorre com frequência é a interferência multiplicativa, em que a função de transferência do sensor, fs de x e v, pode ser decomposta no produto de duas funções, uma que depende somente de x, fs1 de x, e outra que depende somente de v, fs2 de v. A interferência multiplicativa tem o efeito de alterar o ganho da função de transferência de x para ys, como representado aqui neste gráfico. Para cada valor de v, eu vou ter uma curva similar de ys por x, mas com uma inclinação diferente. De forma semelhante, para eliminar a interferência no sinal yx, o bloco de condicionamento vai ter que cancelar o termo fs2 de v. Escrevendo a equação para yx, a gente vai ter que yx é igual a fc de ys e ws. E o que a gente quer no final é que isso seja igual a fs1 de x, eliminando assim a interferência v. E para conseguir isso, a gente vai ter que dividir o sinal ys pelo termo fs2 de v, ficando assim com yx igual a ys dividido por fs2 de v. Finalmente, uma expressão que pode ser realizada no circuito de condicionamento vai ser dada por yx é igual a ys dividido por fs2 de g de s a menos 1 de ws. Outros casos de interferência não podem ser decompostos nem em interferência aditiva e nem em interferência multiplicativa, e têm que ser vistos caso a caso. Considere aqui um exemplo hipotético em que dois sensores sejam sensíveis tanto ao mesurando quanto à grandeza de interferência, mas de maneira diferente. Ys é igual a raiz de 2x ao quadrado mais v ao quadrado, e ws é igual a raiz de x ao quadrado mais v ao quadrado. Considere também que a função de transferência do conversor AD seja dada por yd igual a 10yx. A questão é como poderemos encontrar a função de condicionamento que elimine a interferência V. Observando essas duas equações, vemos que se conseguimos eliminar a raiz, poderemos subtrair uma equação da outra e assim eliminar a interferência. Então, fazendo yx igual a ys ao quadrado menos ws ao quadrado, teremos que yx será 2x ao quadrado mais v ao quadrado menos x ao quadrado menos v ao quadrado, o que vai resultar em yx igual a x ao quadrado, ou seja, conseguimos eliminar a interferência. Prosseguindo com o sistema de medição, o sinal digital yd vai ser dado por 10yx, que vai ser igual a 10x ao quadrado.
E o que a gente quer no final é que x chapéu seja igual a x. Então, resolvendo, substituindo x por x chapéu e resolvendo para x chapéu, nós vamos ter que a equação do bloco de reconstrução deve ser igual a x chapéu igual a raiz de yd sobre 10. Outra forma de eliminar a interferência é na parte digital. Neste caso, vamos falar que fazemos a correção da grandeza de interferência. Da mesma forma que definimos os sinais e funções dos blocos para a medição do sinal do sensor principal, vamos fazer isso para o sensor secundário. Como mostramos anteriormente, a função do sensor secundário foi definida como GS e o sinal de saída como WS. Vamos definir a função de condicionamento do sensor secundário como GC e o sinal de saída desse bloco como WC. A função do conversor AD continua sendo FAD e o sinal de saída digital vai ser definido como WD. O bloco de reconstrução agora vai ter como entrada os sinais YD e WD e como saída o valor estimado da grandeza x. Uma vantagem de realização na parte digital é que temos a possibilidade e facilidade de implementar funções arbitrárias no processador, diferentemente da compensação analógica. Uma possível desvantagem é que a correção digital é feita em passos discretos de amplitude, de acordo com a resolução do conversor AD, e não de forma contínua. Assim, a atenção deve ser feita com a quantização e resolução dos conversores AD para minimizar perdas de resolução efetiva, principalmente se as funções de reconstrução forem não lineares. Vamos retomar o exemplo dos dois sensores que são sensíveis ao mesurando X e à interferência V, que vimos recentemente, mas agora vamos considerar a correção digital. As funções de transferência do sensor principal e do sensor secundário são, respectivamente, ys igual a raiz de 2x² mais v² e ws igual a raiz de x² mais v². Por simplicidade, desconsidere os blocos de condicionamento, ou seja, a função de transferência destes blocos vai ser a identidade e o sinal de saída vai ser igual ao sinal de entrada. E considere que os conversores AD realizam a função de transferência dada por yd igual a 10yc, que é igual a 10ys, e wd igual a 10wc, que é igual a 10ws. A questão de projeto, então, é qual deve ser a função de reconstrução a ser implementada no processador. Para encontrar essa função de reconstrução, podemos desenvolver as equações até onde conhecemos, que vai resultar em yd igual a 10ys, que é igual a 10 raiz de 2x² mais v², e wd igual a 10ws, que é igual a 10 raiz de x² mais v². Estes sinais são justamente os sinais que estão na entrada do bloco de reconstrução, que tem a função dada por R de yd e wd e que deve ser igual a x. O procedimento para resolver esse problema é isolar x de forma semelhante como fizemos no sistema para compensação de interferência. Primeiro vamos elevar yd ao quadrado e wd ao quadrado, depois fazer a diferença. Desenvolvendo essas equações, a gente vai chegar a yd ao quadrado menos wd ao quadrado sobre 100, que é igual a x ao quadrado. Ou seja, raiz de yd ao quadrado menos wd ao quadrado sobre 100 vai ser igual a x. E, mais uma vez, o que a gente quer é x chapéu igual a x. Solucionando isso para x chapéu, a gente vai ter que x chapéu é igual a raiz de yd ao quadrado menos wd ao quadrado sobre 100. E esta é a função de reconstrução que deve ser implementada dentro do processador digital.
Agora vamos considerar uma generalização de medição com vários sensores. Aqui no meio de medição existem várias grandezas relacionadas entre si, incluindo um mesurando. As grandezas relacionadas podem ser interferentes no sensor, ou seja, o sinal de saída do sensor vai depender do mesurando e também dessas grandezas interferentes, ou estarem relacionadas com o mesurando no meio de medição, sendo necessárias a medição delas para a determinação do mesurando no caso de uma medição indireta, ou seja, no caso em que o sinal de saída do sensor não seja diretamente dependente do mesurando. O sistema de medição vai consistir então de M sensores, M circuitos de condicionamento, M conversores AD e um bloco de reconstrução digital. É importante salientar aqui que o número de sensores ou medições não precisa ser necessariamente igual ao número de grandezas envolvidas, podendo ser maior ou menor, conforme iremos ver em alguns exemplos depois. No bloco de reconstrução, o mesurando é estimado solucionando um sistema de M equações, que podem ser lineares ou não. Se forem feitas mais medições do que o mínimo necessário para se determinar x, pode-se reduzir a incerteza na estimação do mesurando. O processo de mesclar dados de diferentes sensores para reduzir incerteza também é chamado de fusão de sensores. Considere como exemplo que eu consiga realizar a medição de temperatura com incerteza aleatória de mais ou menos 1 grau Celsius usando um determinado sensor. Se eu utilizar dois sensores do mesmo tipo e fizer a média das temperaturas medidas por cada sensor, minha incerteza final vai ser reduzida para 0,7 graus centígrados. Um menor número de medições do que o mínimo necessário também pode ser feito, mas isso vai aumentar a incerteza de determinação do mesurando. No entanto, isso pode ser feito e é feito por várias razões, tais como não se dispõe de sensores para medir algumas grandezas, para reduzir os custos ou para reduzir complexidade. Considere, por exemplo, que um sensor tem um sinal de saída dado por ys igual a x1 mais 0,1 x2 mais 0,01 x3. A função de reconstrução de x1 pode ser facilmente encontrada com ys menos 0,1 x2 menos 0,01 x3. Suponha também que as grandezas possam variar de menos 2 a 2, x1, x2 ou x3. Se x3 não for medido, o maior erro na medição de x1, causado pela não medição de x3, vai ser de mais ou menos 0,02, o que vai corresponder a 1% da faixa de variação de x1. Assim, de acordo com os requisitos de precisão do meu sistema de medição, eu posso escolher não medir x3 para reduzir custos ou para ter um sistema mais simples. Vamos ver agora alguns exemplos práticos de medição envolvendo várias grandezas ou usando vários sensores. A medição de oxigênio dissolvido ela é importante em diversas aplicações, como controle de poluição em meios aquáticos, criação de peixes, camarão e tratamento de esgotos, por exemplo. Uma das formas de se medir oxigênio dissolvido em líquidos é usando um eletrodo do tipo polarográfico. Nesse tipo de eletrodo, quando ele é alimentado por uma tensão constante, ele produz em sua saída uma corrente que é proporcional à concentração de oxigênio dissolvido na amostra. No entanto, a corrente de saída também é dependente da temperatura, salinidade e pressão atmosférica. A temperatura ela deve ser medida e compensada ou corrigida, pois ela varia consideravelmente ao longo do tempo e exerce uma influência significativa no sinal de corrente. A salinidade, por outro lado,
não precisa necessariamente ser medida se ela não for variar muito, caso o tipo de água não mude. Por exemplo, se for sempre medir em água doce. E a pressão atmosférica, ela varia principalmente com a altitude. Embora ocorram variações da pressão atmosférica para uma mesma altitude, estas são bem menos significativas. Assim, a pressão atmosférica não precisa ser medida se a altitude do meu experimento não for variar. Para essas duas grandezas, salinidade e pressão atmosférica, tabelas de correção podem ser usadas para simplificação e barateamento do projeto. Vamos agora ver outro caso de medição, o da densidade de potência do vento. A densidade de potência do vento, ou DPV, é uma grandeza importante para a avaliação do potencial de geração eólica em um determinado local. Ela informa a potência média anual por metro quadrado de área de turbina. Assim, sabendo a DPV anual e a área das hélices da turbina, você tem uma estimativa de quanto de energia será gerada por ano para aquele gerador. Não existe um sensor para medição direta da DPV. Ao invés disso, ela pode ser calculada a partir da medição da velocidade do vento V e da determinação da densidade do ar, ρ, por W igual a meio de ρ vezes V ao cubo. A velocidade do vento pode ser medida diretamente por um anemômetro. Já a densidade do ar tem que ser calculada a partir de outras grandezas, temperatura, T, pressão atmosférica, P, e umidade relativa, H. A pressão atmosférica e a temperatura podem ser medidas por sensores específicos, mas pode-se optar por não medir a umidade relativa. Nesse caso, assumindo-se um valor médio para a umidade relativa de 50%, vai nos causar um erro na estimação da DPV de no máximo 3%. Esse erro máximo de 3% é aceitável em face às outras incertezas envolvidas na avaliação eólica. Como último exemplo, considere que eu queira identificar o caractere a partir de uma imagem de 8 por 8. Lembremos que o tipo de medição que diz se a letra é A ou não é A é a medição nominal, o mais simples que existe. Neste caso, o sistema de medição tem 64 sensores ópticos que vão ter saídas analógicas e vão precisar de condicionamento e conversores AD. A função de reconstrução pode ser implementada no processador digital usando, por exemplo, uma rede neural artificial, que pode ser treinada para reconhecer o caractere A. Veja que um único sensor não possui informação suficiente para dar o resultado final confiável. E o mesurando só pode ser estimado com o uso de vários sensores, 64 sensores neste caso. Chegamos ao fim dessa aula e vamos fazer um pequeno sumário. Diversos sensores sofrem influência de grandezas interferentes, que devem ser compensadas ou corrigidas para a determinação do mesurando. Muitas dessas interferências são do tipo aditiva ou multiplicativa. Nós vimos sistemas de medição com compensação de interferência e que a compensação é feita na parte analógica, de forma contínua, ou seja, uma função contínua no tempo e em amplitude. Mas muitas vezes não se pode fazer de forma exata para todo o domínio do mesurando. No entanto, pode-se fazer de forma aproximada para um pequeno intervalo de interesse. Vimos sistemas de medição com correção de interferência e que a correção é feita na parte digital e de forma descontínua. Para isso, deve-se ter cuidado com os efeitos da quantização. No entanto, a correção digital é geralmente mais simples de implementar, devido à facilidade de realizar funções arbitrárias em processadores digitais.
Também vimos que a medição pode envolver várias grandezas de interferência ou grandezas secundárias. De uma forma geral e simplificada, pode-se medir mais grandezas do que necessário e, com isso, reduzir a incerteza final, mas também pode-se optar por medir menos grandezas do que necessário, devido a vários motivos: indisponibilidade de sensores, redução de custos, para se ter maior simplicidade. No entanto, isso vai ter um efeito de aumentar a incerteza final. Nos vemos na próxima aula.